Fala aí, galera! Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Kelvin, minha amiga, tudo bom, pessoal? Galera, vamos aqui hoje começar ao som de rapa aqui, vamos começar hoje uma live muito bacana sobre trajetória para aprovação. Deixa eu fixar logo esse tema aqui, trajetória para aprovação no MPE. Vamos conversar com um grande promotor de justiça, hoje professor do OUSE. Deixa eu fixar aqui para a gente começar nosso papo. Vamos chamar aqui o meu amigo Danilo Rezende. Vamos lá, Danilão. Tudo bom? Grande Danilo, tudo bom, meu amigo? Grande Felipe, tudo certo contigo? Tudo em paz, meu amigo. Como é que você tá? Tô joia, graças a Deus. Mas, cara, já tem uma correção. Promotor de justiça só depois da posse. Ainda. Ah, tá certo. Não, porque eu vejo você nessa correria. Tô indo de carro para São Paulo, de São Paulo para Goiânia, Campo Grande e tal. Eu pensei que você já tinha assumido aí. Confesso, Não. meia culpa, confesso meu erro. Pensei que você já tinha assumido por conta dessa correria aí. Ainda não tomou posse, então. Realmente a correria é por conta da posse, né? Mas ainda não tem nada oficial, mas a gente sabe que tá chegando, homologaram o concurso recentemente. Enfim, as expectativas são de que a nomeação seja em breve. Mas Perfeito. Então, eu aproveito para começar justamente daí. Me fala aí quem você é, que é pra galera te conhecer. Quem não conhece, conhecer. Vamos lá. Começando pelo começo, né? Meu nome é Danilo Souza Rezende. Sou mato-grossense, campograndense de coração, mas moro em São Paulo há muito tempo. Enfim, cursei a faculdade de Direito e eu entrei na faculdade de Direito, na verdade, para prestar o concurso do Instituto Rio Branco. Eu estava em dúvida entre fazer música, letras ou direito. Aí eu fui pro direito. Tudo bem próximo, né? Só que não muito, né? Próximo, mas pero no mucho. E na faculdade eu fiz um estágio no TRF da Terceira Região, ali na Paulista. Fiz um estágio com o Jacques, um grande colega que era da secretaria lá do órgão especial, e depois trabalhei com o gabinete do no desembargador Maíra Maia, que hoje é presidente do tribunal. E aí eu decidi, cara, eu quero ser juiz. Decidi ser juiz nesse momento. E Vocês não estão na live errada, é trajetória para aprovação para o MPE, mas é porque essa história começa há um tempo atrás, né? Então, no começo, o objetivo era ser juiz. O caminho é um pouco torto, né? A vida vai levando a gente para uns lados aí, eu acho que a gente tem que ter essa... A vida não funciona na CNTP, né? Condições normais de temperatura e pressão. Tem muita oscilação no meio do caminho. Vai para o outro. E você tem que, enfim, né, dar uma chance para a vida. E eu dei essa chance para a vida. Em 2011 eu me formei. Não comecei a estudar desde então. Fui trabalhar no tribunal. Eu passei no concurso de escrevente do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Fui trabalhar, virei assessor desembargador. E em 2014, depois que eu me casei, aí eu comecei a minha preparação. Então, assim, você vê que em 2014 eu comecei a minha preparação. Em 2020 eu fui aprovado. Então já dá pra ver assim que eu não sou daqueles geninhos que tem carreira meteórica e passa com 2 meses de estudo. Não é meu Mas, caso. cara, na verdade, assim, esses casos, apesar da gente conhecer e se tornarem casos famosos, e por serem casos famosos chamam a atenção, essa não é a realidade da grande maioria das pessoas, né? Inclusive, eu curto fazer trajetória, conversar com pessoas que têm essa realidade de vida, porque, na verdade, a maioria das pessoas é assim, né? O meu caso é assim, um caso normal. Eu não tive nada de um desenvolvimento super rápido, não. Nossa, eu tomei muito pau em prova objetiva, muito pau em prova discursiva. E fui aprendendo muito com tudo isso, principalmente no desenvolvimento emocional. Assim, eu vi que o OUSE tomou o cuidado de fazer essa semana uma série de palestras sobre saúde mental do concurseiro, né? Isso, exatamente. Essa semana a gente está fazendo justamente isso. Toda a semana é dedicada, todo dia tem uma live sobre saúde mental do concurseiro. Inclusive hoje, depois dessa, vai ter uma. Vamos ver se hoje eu consigo assistir. Eu tava na mudança, não consegui assistir nenhuma, mas isso foi uma coisa... Mas se não conseguir, não tem problema, porque fica tudo salvo aí no IGTV, depois pode ver. E a gente ainda coloca no YouTube depois. Boa.
Porque, cara, eu acho isso fundamental, a preparação emocional, né? E eu fui adquirindo isso com o tempo, infelizmente apanhando bastante. Uma coisa que poderia ser encurtada se tivesse sido advertido e se eu tivesse pesquisado esse tipo de coisa que o curso promoveu antes. Bom, eu estudei para magistratura bastante tempo. Meu foco era magistratura federal. Contudo, tem pouquíssimo concurso. O último que eu fiz foi do TRF3, que eu consegui avançar até as sentenças. Morri na sentença, eu errei um negócio na prova, na sentença que caiu tributário. Infelizmente não deu para mim. E nessa época, eu sempre prestei de tudo que aparecia. Magistratura estadual, fiz várias provas discursivas, tal, e eu comecei eu prestei procuradorias, muitas, inclusive algumas eu logrei aprovação. E aí eu pensei, cara, eu só não prestei MP. Deixa eu prestar MP. Aí, cara, aí o negócio andou, foi sensacional. Eu fiz a prova do Mato Grosso do Sul, de São Paulo, as foram minhas duas primeiras. Eu reprovei por um ponto nas duas. Aí depois eu fiz a do Mato Grosso, nessa eu já fui para discursiva, na discursiva eu já fui para prova oral. E fui também na de Goiás, também fiz a discursiva, da discursiva eu já fui para prova oral. E foi satisfatório isso daí. Massa. Danilão, eu acho que o teu áudio tá um pouquinho alto, não sei se é por isso. Eu tô me ouvindo, né? Eu tô com medo de ficar igual a mulher do sanduíche ish. Se tu puder baixar só um pouquinho, só um pouquinho. Eu não sei como que faz isso, eu baixei o volume aqui pra mim. Pronto, é isso mesmo. É isso mesmo. É que eu tô me ouvindo falar aí pra ti, aí eu acabo ficando com medo de falar. Mas é o seguinte, essa história tá parecendo uma história que eu costumo falar, que a tua história tá parecendo uma história que eu costumo falar, só que é o contrário. Quando eu fazia concurso, eu sou aqui de Ceará, né? Toda prova que abria no Piauí, eu ia fazer. Acho que eu fui fazer juiz federal da primeira região no Piauí, fiz defensor do Piauí. Eu lembro de ter ido algumas vezes, juiz estadual do Piauí. Eu costumava dizer que eu adorava o Piauí que não gostava de mim, porque toda vida que eu ia lá eu era reprovado. Mas teve um concurso que eu fui na prova objetiva, que eu era péssimo, eu passei em 10º lugar. Quando eu cheguei lá na prova subjetiva, que todos os outros concursos da minha vida que eu fiz, eu passei na subjetiva lá, pau na subjetiva. Então, assim, eu gostava do Piauí, o Piauí é que não gostava de mim. Contigo é parecido, só que o contrário em relação ao Ministério Público, né? Nunca fez o Ministério Público e o Ministério Público te escolheu, né? Disse assim, não, esse moleque é meu aqui, vem pra cá que tu vai estar em casa. Não, e não foi amor à primeira vista, porque eu confesso que eu não tinha procurado a carreira. Eu só fui considerar sério mesmo quando eu comecei a passar. Aí eu pensei, cara, mas o que é o Ministério Público? Vamos lá. Bacana. O que faz, né? Onde mora, o que come. Aí eu estudei a carreira, né? Inclusive para minha preparação, a gente tem que estudar a carreira, as atribuições, obviamente. E aí eu me encantei, cara. Tanto é que eu tô numa prova oral de concurso de juiz. E assim, né, que não me ouço, mas eu não sequer fazer a prova mais. Eu me encontrei, assim, eu acho que a vida me entregou uma coisa muito melhor do que eu esperava. Muito melhor do que eu esperava. E assim, a gente falou de muita reprovação, mas a gente não disse o mais importante, que foi o concurso que tu passou, que é conhecidamente um dos mais difíceis do Brasil, que é o Ministério Público de Goiás, né? Que é assim, temido, porque sempre caem umas coisas muito loucas lá, e tu passou nessa, reprovou em vários e passou num dos mais difíceis do país, para mostrar que não tem uma lógica, não tem uma linearidade, não tem um roteirinho para seguir a sua história da aprovação. Cada pessoa vai ter a sua dinâmica própria, né? Pois é, e eu não sabia que a prova do Ministério Público de Goiás era dificílima, eu descobri quando eu fui para discursiva, que eu fui me preparar, aí eu fui ver cursos específicos, né, para estudar para as peças, para as discursivas. Aí eu fui ver no concurso passado, falando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu te juro que eu fui fazer a prova triste, porque eu pensei, cara, eu não vou conseguir passar. E mesma coisa para a prova oral. Me mandaram umas perguntas dos concursos anteriores, eu fiquei, Jesus, isso cai para mim, eu não sei o que eu faço. Cara, só para dar um exemplo, o Rodrigo é nosso amigo em comum, né, professor aqui do OSO de Direito Penal. Legal. E aí a gente foi fazer uma banca de prova oral para DPDF, né? A gente fez um curso para DPDF lá em Brasília. Aí eu fiz uma pergunta para os alunos, o ponto era direito social. Eu disse assim, candidato, o que é metodologia FUSE?
Metodologia Nossa, fusionismo. caiu. Aí o Rodrigo disse, cara, tu fica fazendo essas perguntas doidas, isso não cai em concurso nenhum. Aí um aluno lá atrás levantou a mão, disse, caiu semana passada no MP Goiás. Eu disse, tá vendo, Pois é. Rodrigo? Tá vendo como cai em prova? Cai. Pior que cai. Mas a prova não é feita só disso. A prova, assim, ela tem algumas questões... A composição dela como um todo, né? Ela sempre tem algumas questões que são dificílimas, assim, quase inalcançáveis. A grande maioria é de difícil, assim, aquele que seleciona. E tem algumas que são facílimas, que também não selecionam ninguém, que também são... Isso acompanha o concurso inteiro. Tanto na discursiva, tem na prova oral, tem na prova... É porque lá é banca própria, né? Banca prova tem essas peculiaridades, né? Exatamente. A gente tem que saber disso. Mas... Mas enfim, voltando aqui para a gente não se perder também, depois a gente volta um pouquinho mais para a prova do MP Goiás. Mas, cara, tu disse que fez muitas provas, começou em 2014, passou finalmente 2020. De 2014 até começar nas provas, até começar a dar certo provas objetivas, por exemplo. Tu teve dificuldade na fase objetiva? Não teve? Se teve, como foi que tu conseguiu vencer isso aí? Olha, eu tive dificuldade em todas as fases, reprovei em todas, menos na prova oral. Eu fiz 2 provas orais na vida e nas 2 eu passei. Uhum. Mas a prova oral é uma prova muito peculiar. Ela é totalmente diferente de todo o resto. Então, isso é uma coisa que vale a pena ser comentado mais pra frente. Mas a prova objetiva foi o obstáculo que eu levei mais tempo para superar. Mas a prova discursiva foi o obstáculo que eu achei o mais difícil de superar. Qual que foi o mais difícil? Desculpa, a discursiva. A discursiva. Eu achei a mais difícil de superar, mas eu passei mais rápido. Entendi. Quando eu comecei a estudar, eu acho que assim, de falar de preparação de concursos, eu vou começar a contar o que eu acho que seria uma preparação ideal e não necessariamente a que eu fiz, para que ninguém repita meu erro, né? Eu acho que assim, quem vai começar a estudar, vou começar a estudar hoje, tem que fazer uma preparação da preparação. Isso foi uma coisa que eu não fiz e já me custou um tempo logo aí de cara. Eu não me preparei para me preparar para o concurso. Então, eu acho que você deve fazer essa meta-preparação, primeiro, organizando. Primeiro, pensando se você efetivamente quer aquilo. Você tem que comprar essa briga sabendo que é uma briga muito feia. É uma briga de foice, ela é horrível, emocionalmente, assim, é um desgaste muito grande e você tem que estar muito afim e tem que saber exatamente o que você está fazendo. Todo mundo fala, abdicar de amigo, abdicar de saída, não sei o quê, mas às vezes não reflete muito bem o que é isso. É abdicar mesmo. Você tem que levar uma coisa muito a sério. É como se fosse o seu segundo emprego. Na verdade, é o seu primeiro emprego. O emprego que te remunera vai virar o seu segundo emprego. Meio que essa ordem de prioridade. Então, já assim, preparar um mindset legal. E para você saber a briga que você está comprando, porque é coisa de gente grande. Assim, eu sei de gente que acaba casamento por conta de concurso, sei de gente que entra em depressão por conta de concurso, tem burnout, que é uma coisa seríssima por conta de concurso, e geralmente porque não pensou muito bem, ou então... não digo que não pensou muito bem, porque parece que a pessoa fez alguma coisa errada, mas que é difícil mesmo. Você tem que saber que tem essa... porque quando você entra no campo de batalha, tudo que era teoria muda, né? Você tem que estar pronto para se adaptar a uma realidade totalmente diferente. Então, assim, as pessoas têm consciência de que é difícil. Só que lidar com a dificuldade é mais difícil do que pensar na dificuldade, né? É por isso que é importante realmente esse tema de saúde mental que a gente está trabalhando essa semana. Que essa live nem é desse congresso, né? Mas esse tema é tão importante que eu acho que ele tem que ser transversal a toda conversa que a gente tem mesmo a respeito disso, né? E assim também, tentar entender que isso faz parte do processo, né? Do processo de crescimento, porque uma coisa que eu sempre chamo a atenção para os alunos é que é o seguinte, você tem que entender que o concurso não te ensina só conhecimento jurídico. Ele tem que agregar alguma coisa, tem que dar algum valor de ser humano que você não tinha antes. Isso faz parte do aprendizado. Quem consegue aprender isso mais rápido, consegue ver a beleza, entre aspas, escondida por trás de toda essa dificuldade. Que é de você aprender a ter um comprometimento, uma disciplina, uma organização e um compromisso com as pessoas para quem você vai servir depois, que eu acho que é o mais importante de tudo. Mas desculpa, eu te interrompi.
Não, o que você falou sintetiza muito essa minha transformação. Eu acho que quando eu entrei nisso, eu achava que a virtude mais importante que alguém poderia ter era inteligência. Hoje, eu acho que é dedicação. Inteligência Cara, é a quinta, sexta desculpa eu te coisa interromper de importante. novo, mas é porque eu acho que isso é bacana de falar. A gente fez uma live aqui há pouco tempo, que era as características do concurseiro aprovado, e depois a gente fez um e-book, as características do concurseiro aprovado. Quem quiser ir nos destaques do OUSE aí, depois e baixar, a gente nem fala de inteligência. Eu fiz questão de nem citar a inteligência entre as características do concurseiro aprovado, porque eu não acho que seja a grande Não é. característica. Não é o diferencial. Não, é de longe, assim. E eu demorei muito para aprender isso, hein? Eu achava que quando eu reprovava é porque eu era burro, que eu valia menos do que os outros. E, cara, assim, seguramente eu tomei mais de 50 reprovações na vida. Agora você imagina viver com essa tortura. Eu demorei muito para aprender isso. É coisa que eu acho que as outras pessoas não... É um erro que as outras pessoas não precisam cometer. É... Bom, e aí nessa meta-preparação, né, na preparação da preparação, eu acho que também é importante separar algumas coisas um pouco mais pragmáticas, do tipo, onde eu vou estudar? Local físico mesmo. Na minha casa? Dá certo. Ou eu devo ir para alguma biblioteca? Pensar nisso. Pensar material, como que eu vou fazer? Assim, essas coisas, você tem que... o concurso é um processo longo, então eventualmente você vai mudar isso em algum momento. Mas é bom você fazer uma reflexão inicial, que eu acho que é bastante importante. E o mais importante dessa preparação da preparação é já emendar para criar uma rotina, porque isso entra naquela característica que eu te falei da dedicação. É dedicado quem se propõe a fazer uma coisa todos os dias, sempre, naquela coisa de contar gota mesmo, né? E, e já separar um horário, criar uma rotina para estudar é absolutamente fundamental e é uma coisa que a gente não começa. Eu não vou começar a estudar hoje, já vou conseguir. Não é. É uma coisa que você tem que criar. E isso é uma coisa que eu acho que é uma preparação prévia que deve ser boa, assim, que deve ser bem pensada. Já criar um horário, reservar esse horário, ver que horário que você rende melhor, é à noite, é de dia. Isso muda. Eu comecei estudando melhor à noite. Com o passar do tempo, eu descobri que eu estudava melhor de madrugada, de manhã. Então, eu comecei a acordar 4 da manhã e estudar antes de ir para o trabalho. Eu entrava no trabalho às 8. Então, já separar esse negócio para você criar essa rotina e estudar sempre aquele mesmo horário. Isso aí eu acho bacana, porque isso leva a outra coisa, que é você descobrir o que é melhor para você, né? Não cair em fórmulas mágicas, você vai testando até descobrir o que é que funciona, né? A gente tem que adaptar aquele mantra, né? Do lei seca, doutrina, jurisprudência. Lei seca, doutrina, jurisprudência. E exercício. E exercício. Você tem que adaptar esse mantra à tua realidade. Ele não está errado. Realmente, todas essas coisas, elas entram. Só que você tem que ver o que é melhor para você. Como lei seca, não é uma coisa que é para você foi de um jeito, para mim às vezes é de outro. Totalmente. E isso envolve um exercício de autoconhecimento que é muito importante. Uma outra coisa que eu acho que faz parte dessa preparação da preparação é conhecer pessoas que estão no mesmo barco. Porque assim, aquela coisa, a fogueira, né? Tem uma brasa que se você colocar ela fora da fogueira, ela apaga rapidinho. Mas se ela tá dentro da fogueira, ela dura muito tempo. Porque as pessoas todas com o mesmo pensamento, todas se estimulando, todas indo para frente juntas, construindo uma coisa juntas. E eu acho que isso é muito importante. Para isso, eu acho que tem uma grande utilidade, por exemplo, o WhatsApp e o Instagram, que você conhece pessoas nessas circunstâncias. Eu tenho amigos de um grupo de WhatsApp, a Lotação da Coruja. O pessoal é sensacional, são amigos assim do coração. Eu terminei meus concursos, saí de grupo de concurso, mas nesse eu continuei, porque eles são sensacionais. E faz parte das coisas que você leva pra vida. Mas agora É engraçado, os meus melhores amigos hoje, os melhores amigos da minha vida, foram amigos que assim, eles eram colegas na faculdade, mas a vida de concurso tornou a gente amigos mesmo. Assim, eles foram, em um determinado momento, fazer uma prova em Natal. Eu morava em Natal, na época eu era procurador do município. Ficaram hospedados lá em casa. A gente criou uma amizade que até hoje é o tempo todo, todo dia a gente conversa, todo dia. Os melhores amigos que eu tenho hoje, né? Assim, eu diria que os mais próximos e os poucos mesmo, assim, que a vida deixou a galera que era de concurso. Vocês construíram uma coisa juntos, né? E é uma coisa enorme. Esses meus amigos aí, meus concurseiros irmãos, eu conheci combinando uma carona para fazer uma prova. Assim, tá vendo? É muito aleatório, né? Muito aleatório. Mas já entrando, assim, falando um pouco mais pragmaticamente do concurso, feita essa preparação inicial, né? Eu acho que uma coisa que eu acho que é bastante importante é construir uma base.
eu construí a minha fazendo um curso anual. Como eu estava estudando para a magistratura federal, eu fiz o curso do ênfase, que era uma referência na época, né? Sim, com certeza. E é uma referência hoje, inclusive. E eu peguei e fiz esse curso anual, mas eu fiz ele muito a sério, mas muito a sério mesmo. Inclusive já para criar essa rotina. Eu assistia todos os dias as aulas no mesmo horário, como se eu estivesse presencialmente no local, e estudava o material e ia, enfim, ia fazendo essa base aí desse material. E esse material serviu para mim depois. Eu comecei a combinar ele com outras coisas. Eu comecei a combinar ele com um caderno, aqueles tipo Santo Graal, do TRF. Uhum. Comecei a combinar com isso e fui juntando com o PDF que eu fui recebendo. Coisa que era boa eu pegava, coisa que não era tão boa, eventualmente eu descartava. Material que não falta, todo mundo tem, né? Uhum. O melhor material é aquele que você lê. E esse eu li mesmo. Perfeito. Melhor definição, melhor definição. Mas e eu lia e relia, e relia, e relia, e relia. E eu fui prestando várias provas. E eu sempre comecei, desde o meu primeiro concurso, eu ficava assim, numa média de 10 pontos do corte. Aí, com esse material que eu ficava lendo, de vez em quando eu chegava uns 7 pontos do corte, batia uns 5. Às vezes eu conseguia ficar 3, mas voltava para 10. Não tava muito indo o negócio ainda. Aí eu comecei a prestar as primeiras coisas que não eram só magistratura. Eu prestei concurso de procurador. Nesses concursos, eu acho que como eles abrem muito mais, a concorrência acaba sendo menor por concurso. Nesses eu comecei a ser aprovado já nas provas objetivas. E aí era uma coisa mais esporádica. Eventualmente eu passava numa prova objetiva de procurador de algum lugar. Eu passei na prova de procurador de Porto Alegre. Foi meu primeiro concurso que eu fui aprovado na primeira fase. Minha primeira aprovação na segunda fase, minha primeira aprovação do oral. Uhum. Foi um concurso bem sui generis, assim, mas eu fui fazendo isso. Aí eu percebi, um dia, conversando com um colega, que ele passava para a prova discursiva desde quando eu estava começando a estudar. Antes de eu começar a estudar, ele era colega de sala e ele já estava em todas as discursivas, cara, de tudo, de juiz. Danilo Melo Ferraz, ele é juiz em Minas hoje. E eu vi que esse rapaz, ele passava em tudo. E ele ficava falando das discursivas, que às vezes ele tomava pau por um pouquinho, não sei o quê. Eu falei, poxa, eu preciso começar a fazer discursiva. Se eu for demorar tudo isso que eu tô demorando na prova oral para conseguir tirar o bilhete premiado na prova discursiva, para conseguir tirar o bilhete premiado em uma prova oral, eu preciso vencer a prova objetiva de uma vez por todas. E foi aí que eu entendi o que era levar muito a sério esse negócio de lei seca, doutrina, jurisprudência. A doutrina eu já tinha uma base boa com esses PDFs que eu tinha. Eu nunca estudei por livro e foi mais assim. Aproveitando isso, só para responder o Paulo, que ele perguntou aqui já faz um tempo, qual foi o curso que você fez? Ele disse que, como estava estudando para a magistratura federal, ele fez um ênfase, que é uma referência, né, em todo o Brasil incontestável a respeito de cursos para a área federal. Então foi o curso ênfase, tá? Isso. Ele foi minha base. Como eu fiz uma base bem sólida, para a prova objetiva, eu acabei ficando nesse material mesmo. Para a prova discursiva, não. Aí eu fiz outros cursos, que logo eu vou mencionar. Então ele valeu para a primeira fase, que é aqueles cadernos que você vai montar para você revisar todo santo dia da sua vida, até você passar. Então, aí eu percebi, né? Nossa, eu tenho que avançar nesse negócio. Aí o que foi para mim levar a sério lei seca e jurisprudência, principalmente? Jurisprudência, eu sempre acompanhei pelo Dizer o Direito, né? E também pelos materiais que eu tinha, que já eram atualizados, né? Mas principalmente pelo Dizer o Direito. Eu lia muito aquela versão resumida, que eu achava que aquilo não basta. Aí eu descobri, não basta. Isso aí é muito boa. Eu estava pelo resumido, que eu achava que ele bastava. Não basta. Não basta. E aí eu comecei a ler a versão comentada, aí eu descobri que aquilo era a minha revisão. Eu lia os materiais, claro, mas a versão comentada do Dizer o Direito ela é muito boa para revisar conceitos, as coisas têm que ter na ponta da língua. E lei seca, aí eu fiz uma coisa séria mesmo. Eu falei, não, isso aqui eu vou pegar para resolver, porque esse negócio vai me reprovar muito ainda. O que eu fiz? A Constituição da República, acho que é uma das poucas vantagens da gente ter uma Constituição tão prolixa quanto a nossa, que trata desde um colégio que vai ficar numa esfera da federação, chamada escolar, coisas assim totalmente infraconstitucionais que estão lá. A grande vantagem é que é o seguinte, lendo a Constituição de cabo a rabo, você revisa tudo.
você revisa penal, você revisa processo penal, você revisa financeiro, aquela matéria chata que ninguém gosta, você revisa lendo a Constituição. E eu acabei com ler artigos de remissão, principalmente quando a gente chega na Constituição Financeira e Econômica, tem aquele monte de artigo remetido. Eu fiz uma leitura escrevendo o que cada artigo remetido falava, porque a gente lê, na forma do artigo tal, inciso tal, você nem se preocupa para ver o que é aquilo, só que a informação não fica amarrada na cabeça. Então eu fiz uma única leitura vendo todas essas referências, vendo do que se tratava cada uma e anotando, para depois eu só ler corrido. Eu peguei essa Constituição que eu fiz isso, eu trabalhava com um editor de EPUB nessa época, porque eu sempre adorei esses programinhas diferentes, e mandei num e-book, num leve que eu tinha na época, uma Constituição, que foi a base da minha lei anotada, que depois eu vou falar para vocês que teve um papel aí relevante na minha aprovação. E aí eu lia isso todo santo dia, do metrô até chegar no trabalho, eu abria a minha Constituição no leve e ia lendo, parecia um doido, assim, lendo na rua, lendo andando. Ia lendo. Não é uma leitura de ótima qualidade, mas é uma leitura que vai ficar alguma coisa na sua cabeça. É uma coisa que você tem que fazer 70 vezes por dia. Então, que louco. Você tem que Não, eu me lembrei da minha, né? Eu estudava na biblioteca, como você disse, eu escolhi um lugar para ficar estudando. Eu estudava na biblioteca. Na época tinha menos recursos, hoje em dia tem muito recurso. Na época não era pendrive, era CD. Eu baixei a Constituição do site do Planalto, eu acho em áudio, botei no CD e de casa até a biblioteca eu ia ouvindo os artigos lá, ficava ouvindo. Mais ou menos essa mesma lógica tua aí. Esse recurso do áudio, ele é muito bom, mas é aquela coisa, não funciona para mim, porque eu me distraio muito facilmente, inclusive eu não consigo estudar muitas horas no dia, se alguém tiver curiosidade, eu estudava no máximo 4 horas por dia, nunca consegui fazer muito mais do que isso, só em fim de semana, de vez em quando eu puxava umas 5. Porque minha concentração cai muito e aí eu fico perdendo meu tempo. Eu não tô nem descansando, nem aproveitando minha vida e nem tô estudando. Então aí eu paro. Porque nesse tempo todo também você trabalhava, né? Sim, eu sempre trabalhei. Isso aí talvez dificulte estudar mais do que 4 horas por dia. Quando eu trabalhava, curiosamente, coincidentemente, quando eu comecei a trabalhar e estudar, também eram 4 horas. Porque eu sabia que você já passa muito tempo ali com a máquina funcionando para resolver os problemas que são problemas jurídicos. Né? Porque você trabalhava como assessor de desembargador, então era direito lá, direito aqui. Talvez se eu fosse pegar para estudar um idioma, eu conseguisse, mas direito estava por aqui já. Não dá a gente tem um limite, né? A gente tem que saber respeitar ele, né? Para mim não dava muito mais do que isso, era meio opressor assim ver aquele povo que estudava. Tinha uma época que o Instagram tava na moda, né? Você fotografar o tempo que você estudava e postar. Verdade. Mal, cara. Eu não consegui estudar nada. Eu acho que fez mal a tanta gente que começou a ter uma campanha contra e parou, né? Parou isso aí. Nessa época eu me desintoxiquei de rede social porque eu não tava conseguindo fazer um bom uso. Mas aí eu estudei a Constituição assim, pra valer nisso. E isso me serviu assim, de lei seca, essa foi uma base assim. Aí eu comecei a ser aprovado em primeira fase. Basicamente foi nessa época que eu comecei a passar. Ou seja, quando deu o gás na lei seca mesmo, o resultado de primeira fase consolidou. Isso. Mas confirma... eu combinei com outro quesito. Com a base, já tinha a doutrina, né? Intensificou o dizer o direito, como você falou, intensificou, passou a ler a versão até maior, ou seja, intensificou a jurisprudência, e aí consolidou o último ponto que estava faltando, que era a lei seca. Penúltimo. Ainda tinha mais um. Ainda tem mais um, pois manda brasa. Exercício. Todo mundo sabe que exercício é importante, mas assim, eu usava o QC na época. Eu tinha assim, de vários anos de estudo, eu tinha 1000 e poucas questões. Sério, umas 1000 e poucas. E eu estava uns 2, 3 anos estudando, eu estava com 1000 e pouquinho. E aí, cara, eu resolvi, assim, eu vou vencer a fase objetiva para valer. Eu botei uma meta pessoal de fazer 85% de acerto e comecei a fazer questão, um monte. Aí eu ficava naquela dúvida, leio a lei, depois faço questão, leio um pouquinho da lei, faço questão, depois volto a ler a lei, eu faço questão antes e fiz tudo, misturei. Li a lei antes de começar a fazer questão, eu fazia questão antes de começar a ler a lei, para eu já ler com atenção aquilo que eu vi que foi cobrado. Durante a leitura, eu ficava cansado, fazia exercício. Bora fazer exercício. Errou, vai vendo no comentário o que é e vai indo.
E depois que eu acabei de ler a lei, eu ainda fazia mais uma bateria. Eu fiz tanta questão que eu não sabia, mas o QC ele manda um e-mail quando você faz questão demais. Eles mandavam e-mail, eles falavam, meu, você vai passar rápido. Aquilo lá foi um troféu pra mim. Eu salvei uma imagem desse e-mail que eu achei sensacional. E assim, aí na minha reta final de prova objetiva, quando eu comecei a passar em assim, quase todos que eu prestava, porque ainda assim eu tomei pau em vários, mas aí eu já passava muito mais do que já não era mais uma surpresa passar em objetivo. Uhum. Assim. Aí eu bati 9.000 questões, que foi quando eu meio que aposentei. Então, assim, eu fiz em alguns meses 8.000 questões, enquanto em alguns anos eu fiz 1.000. Então, nem preciso dizer que foi importantíssimo, foi definitivo, né? Foi muito importante para vencer essa etapa do concurso, que eu achei que foi a mais demorada. Aí agora, eu estava com outro problema na mão. Eu passei nas objetivas e o que eu faço nas discursivas? E é uma prova totalmente diferente, né? Outra vibe. Agora a resposta não está lá na sua frente, a resposta você que vai ter que dar. E como é que escreve? Isso tudo é uma preparação que eu acho que tem que ter muita estratégia também. A gente não pode chegar levianamente escrevendo qualquer coisa achando que tá bom. Não, tem que ter técnica de redação. Você tem que ter técnica de leitura da questão, tem que saber ler com muita atenção, ver o que está tipo, extrair dali, o que o examinador efetivamente está querendo. E aí, nisso, eu desenvolvi uma estratégia pessoal. Que eu achei que foi bom para mim, mas eventualmente, assim, cada um vai ter que fazer e adaptar, né? Eu não podia deixar de estudar a lei seca. Eu comecei a montar um vademecum comentado meu. Eu peguei todas as leis que eu me deparava em algum momento, que eu via que eram importantes, eu ia jogando nos meus arquivos pessoais. No começo, eu estava com umas 80 leis. Hoje, esse meu arquivo está com umas 200 leis. Nossa. Tudo coisa que foi cobrado. Assim, claro que eu não Tem comentei... que ver aí o que dá para aproveitar disso para você fazer uns leges aí pro Ouse, né? Tem que fazer uns leges. Com certeza. Tem que ver isso aí. Depois a gente vai sentar para conversar. E aí, tudo que era tema doutrinário que eu achava mais importante, eu achava algum jeito de encaixar em algum artigo, principalmente na Constituição. Minha Constituição ficou com 700 páginas disso daí. Porque eu estudava esses temas e eu anotava. E quando eu lia em algum lugar, para mim o melhor jeito de entender era eu tentando repetir com as minhas palavras, editando eu mesmo e colocando na lei para aprender aquilo ali. Então, ali eu fui preparando esses... a prova discursiva, ela trata mais de temas mais aprofundados, né? Debates jurisprudenciais, entendimentos que coexistem, que se contrapõem, eventualmente para você, inclusive, tomar uma posição a respeito deles. Perguntas que são de cunho prático. Eu fiz algumas provas que mandavam a gente fazer uma minuta de despacho. Uma minuta de sentença, de julgamento antecipado de mérito parcial. Então, é uma coisa assim que você tem que ter um traquejo, né, e uma preparação bastante diferente. Para isso, eu acho que cursinho é fundamental. Eu fiz eu fiz do OUSE, fiz do SEI, eu fiz vários cursinhos. E sempre voltado para aquele concurso. Eu passei no TJ do Mato Grosso, na Objetiva. Vou fazer cursinhos para esta prova, voltado para esta banca. Goiás, mesma coisa. Fiz um curso especializado na prova de Goiás, que é o Hora-H, e fiz um outro lá também, que era genérico, mas assim, que estava vendendo para aquele concurso. E eu fui estudando os temas que eles davam. Aproveitando que você está na fase subjetiva, um colega aqui perguntou se você estudava português para essa fase. Não, porque a gente tem que conhecer nossas virtudes e as nossas fraquezas, né? Para você não perder tempo reforçando virtude, porque você já tá bom naquilo, não vai perder tempo com isso. E focando na sua fraqueza. Redação é um pilar que eu acho que deve eliminar muita gente. Eu sempre tive uma redação muito boa. No vestibular, minha redação foi destaque. No meu trabalho, meu chefe gostava bastante da minha redação, então eu não investi nisso. Eu preferi investir em outras coisas que eu tinha muita dificuldade. Então, isso é uma coisa que eu deixei de lado. O que não significa que todo mundo tem que fazer assim. Se você sente uma dificuldade nisso, você tem que investir, né? E quando tem uma peculiaridade também, porque, por exemplo, tem um quesito chamado, nas provas do CESP, especificamente, tem lá, fórmula do português. Nossa, Isso quase nada tem a ver com o português. É um manual próprio que o CESP tem de redação, de citação, de fontes, etc.,
que você tem que dominar aquilo ali basicamente para uma coisa na sua vida, para a prova do CESP. Depois não serve mais para nada. Inclusive, nos cursos de prova subjetiva 12, a gente bota uma aula só sobre isso aí. Então você tem que, se você acha que você é ruim no português mesmo, comete erros, tem que atentar para isso, ter um estudo já prévio. E se for fazer prova do CESP, atentar para essa peculiaridade, porque tem concursos que uma galera foi reprovada nisso aí. Inclusive, o último concurso da DPU, DPDF, TJ do Ceará, teve que ser, o critério teve que ser anulado no CNJ. Então, se liga no tamanho do problema. Pro CESP eu usei o material de vocês, que eu achei, assim, de longe o melhor. Vocês realmente pegaram o espírito da banca. E é uma prova muito peculiar. Português, assim, das provas, das matérias que você tem que ir bem para discursiva, eu acho que português é a principal. Não é uma matéria que está no edital, mas uma redação impecável põe para dentro gente que talvez em conhecimento jurídico não estivesse tão impecável. E uma redação ruim vai te tirar, pode ter certeza, por mais que você tenha acertado, assim, o uso do cujo, essas coisas, colocar uma crase errada, uma coisa que brilha negativamente na prova, chama muito atenção. Perfeito. Não pode. Então, português o Gilson tá perguntando... Desculpa te interromper. O Gilson tá perguntando como você organizava a revisão de conteúdo para a segunda, então, que seja para prova subjetiva, como dividir o tempo entre revisão e prática, os treinos? Para a segunda fase mesmo, para discursivo. É uma pergunta muito boa, porque assim, cada um tem um jeito, né? Eu, particularmente, nunca consegui me organizar muito em cronogramas. Eu estudava coisas de acordo com a necessidade que eu ia sentindo. Eu reservava alguns dias para estudar, por exemplo, penal, outro dia processo penal. Eu nunca, como eu não consigo estudar muitas coisas num dia só, eu estudava no máximo 2 matérias por dia. E eu fazia matérias que não tinham nada a ver, para quebrar mesmo, para tentar ganhar um gásinho adicional de concentração. Mas eu fazia de acordo com matérias que eu achava que iam cair. Você tem que ter essa sensibilidade de saber que controle de constitucionalidade vai cair muito mais do que peculiaridades de, sei lá, do funcionamento do Poder Executivo numa prova de juiz ou do Ministério... Não, do Ministério Público até que cai mais, do Executivo porque tem uma atuação mais importante. Mas assim, você tem que ter essa sensibilidade, saber que se você não está bem em controle, não tem por que você ficar focando em financeiro. Entendeu? Você tem que saber o básico. O feijão com arroz tem que estar muito bom. Eu não tinha muita organização para estudar isso daí. Eu acho que é uma coisa que eu paguei caro, por isso eu reprovei muito, talvez desnecessariamente. Se você tem esse dom da organização, se valha dele, ou alguém que organize para você. A minha esposa fez planejamentos para mim, me ajudou muito. E aí eu vi a importância desse negócio e aí eu comecei a me organizar melhor. E aí eu reservava, sim, todo fim de semana um tempo para fazer um simulado. E eu fazia em condições reais. Eu imprimia as folhas que eu ia escrever, fazia à mão, nada de fazer digitado, não tem o menor sentido. E abria sem consultar nada que não pudesse consultar no dia da prova. Levava o meu vademecum preparadão lá. Preparação de vademecum é uma coisa importante também, para fazer uma boa discussão. E é nóis, ia lá, sem olhar nada antes, não tinha ideia da resposta, inventa, você não vai deixar a questão em branco. Faz uma coisa que não ofenda a inteligência de ninguém, uma coisa que tem a ver. Princípios sempre socorrem nessa hora, né? Cara, escreve a pergunta parafraseando. Isso já vai pontuar alguma coisa. Alguma coisa da pergunta vai estar no espelho, você já vai ganhar alguma coisa. Ganha pelo menos o aspecto formal, você vai ganhar, né? Com certeza, você não zera em português. Eu nunca reprovei em discursiva por mais do que 0,75. Ou seja, são os detalhes que põem você dentro ou fora. Então, isso é muito importante. Uma coisa que eu acho fundamental para discursiva é o seguinte: abriu a prova, faça uma varredura do ordenamento jurídico de todos os artigos que você consegue relacionar remotamente e faça uma lista e você vai citar todos eles na sua prova. Alguma coisa do espelho você vai bater, mesmo que você tenha errado a resposta. E como eu disse, são esses detalhes, ninguém passa. Você vê, na prova discursiva de Goiás, eu fiquei em 5º lugar. A diferença entre o primeiro colocado e o último era menor do que 1 ponto. Então, assim, são detalhes. Você tem que fechar essas coisas. Na minha preparação para discursiva também, além de eu fazer esse treinamento que eu te falei para computar o tempo, porque o tempo é um grande inimigo e completar uma prova, às vezes, é mais importante do que acertar toda a prova. Justamente para você treinar, não deixar nada em branco, não entregar coisa pela metade.
uma coisa que eu acho muito importante também é você sempre estudar com o mesmo vademecum e organizar esse vademecum. Grande parte dos editais permitem o uso daquelas etiquetas. Cara, se permite o uso dessa etiqueta, usa isso a seu favor. Eu Ajuda fazia muito, eu também etiquetas. usava. Com certeza, tem que usar. Quando eu fazia prova de juiz, eu organizava as minhas etiquetas para fazer uma sentença penal. Em vez de decorar aqueles 21 pontos, aquela coisa, eu botava minhas etiquetas todas na ordem do que eu ia lá na primeira, o que eu tenho que falar? Isso, colocar na prova. Na segunda, dosimetria, minhas etiquetas faziam para mim. Porque é uma coisa que dá para você, é pura organização. Você já vai pronto para a prova com isso daí. Então, assim, de preparação para discursiva, você vê que ela é bem diferente da preparação para a prova objetiva, né? E você tem que ter essas estratégias de ter um domínio grande assim, desses temas que são centrais, que certamente vão cair. Por exemplo, princípio versus regra, em matéria de direito ambiental, responsabilidade. Sistemas assim, que chamam atenção, eles vão estar na sua prova, com certeza, e você tem que ir preparado para eles. Os outros, você vai usar o seu conhecimento do ordenamento jurídico para criar uma resposta lá. Tem muita coisa que combinações de perguntas, detalhes da lei, que você nunca se deparou no teu estudo. Você vai ter que abrir a lei, fazer um raciocínio jurídico lá na hora e colocar isso para valer, entendeu? Então, Danilo, e especificamente para a subjetiva do Ministério Público, tu sentiu uma diferença? É até boa essa tua experiência de de fazer sentença, de fazer Ministério Público. Tu sentiu alguma peculiaridade na segunda fase do Ministério Público que tu diz assim, ó, para o Ministério Público, o que não pode deixar de atentar para uma segunda fase do Ministério Público é isso? sim, tem diferença. Para começo de conversa, a diferença de mentalidade. Quando você vai se preparar para uma prova de Ministério Público, você tem que pensar, eu estou me preparando para uma prova de Ministério Público. Então, primeiro que já a seleção desses grandes temas que eu falei já muda. Por exemplo, se poder executivo você ia meio que deixar de lado quando vai fazer prova de juiz, para o Ministério Público você tem que conhecer bem o funcionamento do executivo, inclusive o funcionamento administrativo das coisas, o que uma secretaria faz, enfim, como funciona o executivo num município. Ter uma noção muito melhor de direito urbanístico, esses temas que talvez para a magistratura você pode ir um pouquinho menos preparado. Contratos, por exemplo, você não vai ficar lendo. Não tem muito sentido ficar estudando contratos, é uma coisa que para a magistratura você tem que saber muito bem. É essencial. Então, sim, tem essa diferença na escolha dos temas. Também tem a diferença na forma de escrever. Como juiz, você tem que colocar para a banca uma posição ponderada, você ouve as duas partes, e você assume uma posição. Você fala, fazendo o raciocínio, esse é o entendimento mais correto. Você decide, faz ali. Para o Ministério Público, às vezes uma redação um pouquinho mais incisiva e não tão neutra soa melhor. Para você mostrar que você é mais combativo. Até porque você tende a ser parte. E mesmo quando você não é parte, você vai defender uma tese. E você vai tentar convencer as pessoas. Então, o teu ônus argumentativo ele tem que ser maior. Às vezes, argumentos extrajurídicos muito bem utilizados, assim, como um tempero muito forte, que você só dá uma pincelada ali. Mostra Muito boa essa dica. Um conhecimento de mundo que você não é um concurseiro desses branquelão que nunca toma sol e que não sabe como é que funciona tudo. Boa. Você tem que ir com isso, com um pouquinho de maturidade na cabeça. Só que cuidado para não incorporar um personagem. Porque não é porque é o Ministério Público que toda ação penal tem que ser procedente. Não é porque excesso de linguagem, né? Não Pois cair no excesso de linguagem. E, por exemplo, para mim caiu um parecer que eu acredito. Eu não tive acesso à minha própria prova, então eu não sei como eu fui pontuado especificamente nele. Mas era uma coletividade, uma associação que ajuizou uma ação civil pública pedindo uma condenação por improbidade de uma pessoa. A ação civil pública para pedir a improbidade, condenação por improbidade, a legitimidade ativa é muito restrita. Então, assim, é um pedido que eu opinei contrariamente e logrei a aprovação. Então, assim, tem que ter um cuidado para não ir para outro extremo. Isso eu lembro, assim, eu não fiz muita prova de Ministério Público, né? Não era muito a minha praia. Mas eu lembro que em questão de procuradoria, acontecia muito o seguinte: na questão subjetiva, né? Tem as petições e as questões subjetivas. Nas questões subjetivas vinha um tema relacionado com fazenda pública. Mas muitas vezes, por exemplo, morte de preso dentro de instituição do Estado. É matéria pacífica no STF.
que o Estado é responsável. E via na questão subjetiva, não na peça. Vinha para falar sobre aquele tema. E tinha muita gente que reprovava porque dizia assim, não, o Estado não é responsável, porque achava, não sei porquê, quer dizer, sei porquê, porque era uma prova de procuradoria, e achava que tinha que fazer a defesa naquele momento. E não era a peça, era a questão. E eu sempre segui a jurisprudência do STF, né? E muita gente eu vi ser reprovada porque nas questões subjetivas e não nas peças, onde você tem, sim, que ali vestir a personagem de procurador, de promotor, de juiz, seja de defensor, seja o que for, nas questões incorporava o personagem onde não é necessário isso. Eu vi muita gente cometer esse erro, que é um erro bobo, né, no final das contas. E que fez a diferença, né? Provavelmente. Total. Exatamente. Assumir uma postura, principalmente que é contrária a entendimento pacificado de corte superior, é muito complicado, não pode cair nesse erro. Eventualmente, em questão discursiva, nada impede que seja narrado um fato atípico e que te perguntem sobre aquilo, inclusive em prova de promotor de justiça. Então, assim, você tem que saber bancar esse tipo de coisa, entendeu? Expor, eventualmente, até fazer uma pequena crítica, sabe? Esse entendimento fomenta, sei lá, uma conduta atentatória a um bem jurídico X. Contudo, prevalece que é atípico. Infelizmente, a realidade, e você faz isso, entendeu? Então, sim, tem que mudar um pouquinho a mentalidade para fazer uma prova e outra. Por isso, esse negócio de ficar prestando todas as provas, você tem que se dedicar sempre para alguma. Você pode ter vários concursos encavalados, mas assim, vai em uma. Perfeito. Quando você resolver esse problema, você passa para outra, entendeu? Perfeito. Você usou algum livro para estudar para a segunda fase? Acho que vamos focar em Ministério Público, né? Sim. Para a prova de peça, eu usei, sim, 2. Um do Kleber Masson, que é Ministério Público em Ação, eu acho o nome dele. Não, acho que é Ministério Público em Ação. Depois eu posso até colocar nos comentários o nome do livro, mas eu usei... Pronto. Quando a live ficar salva, você coloca lá. Esses livros foram fundamentais. Eu falei isso na live anterior, que eu tinha anotado o nome dos livros, mas agora eu realmente não me recordo. Eu vou colocar nos comentários. Pronto, só para quem quiser ver um pouquinho melhor sobre isso, a gente fez um congresso online semana passada, não foi? Se a memória não me falha, semana passada, que tem todas as fases, e o Danilo estava justamente, era peça cível, né? E ele abordou isso com mais foco. Mas eu vou pedir para você depois nos comentários da live mesmo, vai ficar lá no IGTV, você coloca nos comentários o nome dos livros para ninguém se enganar. Mas teve esse do Kleber Masson. E teve um outro também que era para peça. Veja, os livros eram para peças, não eram para as questões. Para as questões, no meu material básico mesmo, que eu tinha feito uma base doutrinária boa, né? E eu peguei temas atuais, temas de interesse. O que eu fiz também foi de pesquisar notícias do órgão, da instituição para a qual eu estava prestando o concurso, para saber o que era de atual ali, né? Nada muito aprofundado, mas sim, faz parte do estudo da banca, né? Você estuda o que o teu examinador está pensando, ler os livros do examinador sim uma boa pedida. É que nessa minha banca aí do Ministério Público só teve um examinador que tinha um livro publicado, que era um de ECA, que ele inclusive escreveu com Kleber Masson. A parte de ECA, obviamente, eu li inteira dele. Mas foi o único livro que eu li para conhecer o entendimento dele. Os outros examinadores, eu li artigos, muito bons, aliás, para tentar entender mais ou menos o que eles estavam pensando. Temas de predileção, por exemplo, tinha um examinador que gostava muito de direito penal da loucura. Então eu fui estudar tudo que tinha a ver com as insanidades mentais e os reflexos do processo penal e no direito penal. Massa, tema legal mesmo. Então essa foi assim o meu direcionamento, mas livro específico não. Isso aí deve ter ajudado também para a prova oral, né? Com certeza. Aí para a prova oral é uma preparação ainda totalmente diferente de todas as outras. Concurseiro é uma maratona, cara. Total. Para a prova oral, vamos lá. A gente está vendo agora aí a prova oral de Minas, né, que está sendo televisionada. Então, um tema assim, que está chamando bastante atenção, porque eu acho que as pessoas estão percebendo que o buraco é mais embaixo, que a prova é muito exigente, sim. E, olha, eu já te digo, o pior de tudo dessa prova é a preparação emocional. Para a prova oral, eu acho que você tem que treinar algumas coisas. O direito, ele é importante, mas a importância dele, que se antes era 90% de uma prova discursiva, sendo que 10% era português,
Para a prova oral, inverte um pouquinho. Direito reduz aí, na minha modesta opinião, de 25% a 30% da prova. Essa é a parte da avaliação jurídica. O resto é postura. Para a prova oral, eu fiz treinamentos eu fiz um curso específico voltado para lá, que é esse ORH, que ele é para o Ministério Público de Goiás, que a prova de lá realmente é bem peculiar. E eu fiz uma preparação com uma promotora que conhece muito bem o Ministério Público de Goiás, a professora Ludmila Evelyn, aliás, é uma grande amiga, para fazer arguições pessoais, e treinei muito com os meus colegas. Muito bom. Foi quando eu percebi que eu tinha uma fragilidade emocional que eu não estava contando com ela. Quando eu fiz a minha primeira prova oral, eu percebi que eu ficava bastante ansioso, mas como eu acho que não era um concurso que eu estava querendo muito, eu fui mais tranquila e cheguei lá na prova, inclusive eu tive um resultado excelente, tirei 10 na prova oral, no concurso de procurador de Porto Alegre. Agora, para essa prova do Ministério Público de Goiás, eu comecei a querer demais, demais. Assim, começou a virar um sonho na minha vida, eu queria aquele negócio. E eu comecei a ficar assim, muito ansioso e meu desempenho começou a cair bastante. Então eu parei de fazer arguição com meus colegas e fiz mais arguição com essa promotora aí que me auxiliou bastante. E aí, como foi minha preparação jurídica? Eu percebi que eu tinha conhecimento das coisas, mas eles não estavam muito sistematizados na minha cabeça. Talvez essa seja uma desvantagem de quem não estuda por doutrina. Eu nunca estudei por doutrina para valer, pegar um livro, Carvalhinho, ficar lendo. Não, nunca fiz isso. Eu estudava por PDF. Eu tinha vários colegas que fizeram um caminho contrário. Eles sempre estudaram por doutrinão pesado, assim. Vai ler penal, lê por Zaffaroni. Para mim, isso é inimaginável. Mas, enfim, eles fizeram assim. E eu vi que eles tinham um conhecimento muito sistematizado na cabeça. Você falava de um instituto, eles conseguiam relacionar as coisas de uma forma muito concatenada, lógica, coisa que faltava para mim. O que eu fiz? Eu estudei índice. Eu abria, porque eu vi que eu não conhecia. Mas isso é um estudo que é muito recomendado. Eu até ri, mas a gente recomenda muito isso também nos cursos de prova oral da gente. A gente diz, ó, tá em dúvida se você sabe o assunto ou não? Abre o índice e vai lembrando o que cada ponto dá que ele fala. Aquilo que der um branco, vai lá dar uma olhada de novo. É uma tá vendo? Eu não sabia dessa dica, eu aprendi na raça, cara. Podia ter dado errado. A gente tá muito essa dica. Infelizmente não deu. Olha, eu fiz exatamente isso. Eu abri o índice, principalmente de penal. Penal nunca foi uma matéria que eu fui muito forte. Aí eu abri o índice do maçom e fiquei lendo para ver se eu sabia todas as categorias de erro. Eu sei tudo que tem para saber de tipo, eu sei tudo que tem para saber de tipicidade. Às vezes eu não sabia nem separar direito o que era tipo, o que era tipicidade, pra você ter uma ideia. Então, assim, eu fui lendo o índice e fui fazendo anotação escrevendo para aprender. E foi nesse esquema. A minha preparação... Mas isso foi a parte jurídica, né? Que eu queria garantir que eu não fosse travar numa pergunta. Porque eu acho que isso é fundamental, não travar. Por quê? Porque a postura é o principal. A postura e uma boa linguagem, eles juntos fazem uns 65%, 70% da sua prova. E aí tem aquela margem que é azar ou sorte, né? As minhas provas orais, eu não tive um desempenho muito bom. Eu saí de 5º lugar no concurso, eu caí para 19º. Porque eu acredito que eu cometi alguns erros jurídicos, enfim. Mas o que me segurou dentro do concurso, que me fez passar, foi a postura. Isso aí eu tenho certeza que a minha postura estava realmente impecável. E eu acho que no Ministério Público isso pesa muito, né? Eu acho que talvez, assim, em termos de postura, talvez exija mais até do que talvez na magistratura, eu diria. E isso ainda é, principalmente banca própria, essa cultura ainda é muito forte, né? E os examinadores te apertam, né? Eu acho que as melhores... A MP de Minas está aí, né? Eu acho que o MP de Minas, como está sendo filmado, os examinadores, eu acho que eles estão até mais... Um pouquinho, né? 10% mais soft. Quando eu acho que não tem tanta publicidade em cima, eu acho que eles ainda apertam mais a chave de grifo. Mas, Isso foi um comentário que rolou, assim, que o bom de ser televisionado, assim, o candidato fica muito mais ansioso. Mas o bom é que é uma fiscalização, inclusive, para examinador. Não que a prova oral é muito psicológica. Não que seja fácil. Porque se Imagina. ajuda por um lado de os examinadores estarem ali dentro do panótipo,
o candidato também tá dentro do panótipo, né? O cara tem que fazer a prova pensando que o Brasil todo tá assistindo ele. Então, Tanto é que eu aumenta preferia ainda. repetir a minha prova a fazer a prova de Minas. Eu preferia também um examinador 10% mais carrasco do que o Brasil todo tá ali me olhando Com por essa certeza. reticência que, com certeza, gera ali no sistema límbico do indivíduo de pensar, meu Deus, isso aqui é preocupante. Com certeza. Mas, assim, para prova oral, acho que de preparação, eu fiz um curso também. Eu fiz vários cursos, né? Tudo que eu. Cara, eu apostei tudo que eu tinha. Eu fiz também um curso do Júlio César, muito bom. É, e uma coisa que me ensinaram era realmente que o foco tem que estar na postura. Aqueles silêncios enormes, uma quebra muito grande de discurso, informalismo. Isso são erros imperdoáveis. O candidato que demonstra que quando ele está sendo arguido, ele perde a linha de raciocínio, isso é péssimo. É péssimo mesmo. É pior do que você errar a tese jurídica. Na prova oral, o que importa, assim, o que eu cheguei à conclusão e que foi minha preparação, e eu acredito que tenha sido correto porque eu passei, né? Eu me preparei da seguinte forma: eu vou lá fundamentar, certo ou errado. Eu vou lá manter a calça no lugar, falar com Muito firmeza, bom. sem ter minha voz, sem sei lá, perder a fala, e vou fundamentar o que eu acho. Eu errei várias Excelente. perguntas e eu fundamentei errado, mas eu fundamentei, eu evidenciei um raciocínio Sim, jurídico. Não estava certo, mas eu evidenciei que assim, eu não fico lendo lei, decorando. Olha, eu errei, mas não é porque eu sou burro, eu estudei muito. Assim, eu errei porque esse detalhe específico, e eu fui muito honesto com a banca também. Tudo que eles me perguntavam, o que é não sei o que lá? Excelência, não me recordo especificamente do que é não sei o que lá. Contudo, acredito que o tema guarde pertinência com isso, isso e aquilo. Que são, nananana. E emendei. E falando. perfeito. Porque Deixei a assim, banca falar. e eu acredito que você, mesmo no que você tem errado em relação a cravar o espelho, você pontuou em aspectos como raciocínio, capacidade de argumentação, o próprio vernáculo. Então, Com certeza. não é que você, por não bater o espelho, você zera. Não é tudo ou nada. Né? Quando Claro. você só é tudo ou nada se você se cala, porque aí é nada. É, Agora, se você fundamenta, você está pontuando em aspectos que são importantes. claro. Na prova oral, você tem que lembrar que você não está saindo do 10 e caminhando para o zero. Você está saindo do zero e caminhando para o 10. Então, você tem que falar. Perfeito. Você tem que começar a expor. Você tem que se mostrar como você é, como um promotor, como você faria. E essa parte de estudar, a gente fica muito ficcionado em saber acertar o julgado, ver o julgado que saiu na última semana. Claro, isso tudo é muito importante. Eu li, para minha prova oral, julgados que tinham saído até o dia anterior. Eu lembro, na véspera da minha prova, eu entrei no site da STJ para ver o que saiu hoje. E eu vi que tinha saído coisa importante. Aí eu já memorizei aquilo e fui para a prova, porque o examinador pode tirar aquilo lá na hora, né? Uhum. Mas mais importante do que para eu ver esse acerto ou erro, é você saber se pôr numa situação que você não sabe a resposta. Até porque boa parte da minha prova foi montada com perguntas que não tinham respostas. Eram Perfeito. perguntas, você como promotor, você está lá na comarca, acontece isso e Muito aquilo, o bom. que você vai fazer? Não tem manual nenhum aquilo lá. Você fala, eu vou fazer isso, porque eu acho que é isso, isso e aquilo. Aí, mas é isso mesmo? Aí vai começar. Aí eles vão começar a responder Danilão, até você acertar. excelente aqui. O nosso papo tá tão bom que já já o Instagram vai derrubar a gente. Tá Eita. quase com 1 hora já. Mas eu acho que foi ótimo porque a gente conseguiu bater bem, inclusive a prova oral foi bem falado. E eu queria, para concluir, te pedir para dizer o seguinte: para quem tá até agora assistindo a gente, tá nessa caminhada, quer ser promotor e tá nessa jornada, o que você diria para essa pessoa? Bom, vamos lá. Eu vou Em repetir um pouquinho. 30 segundos para o Tá, Instagram não derrubar a gente. seja humano. Ajude todo mundo que você puder. Não fique com medo de concorrência. Ajude todo mundo. E tenha. O foco tem que ser a sua felicidade, tem que ser a sua sanidade. Você tem que levar esse projeto até onde você consegue perceber que ele está te fazendo bem. Então, é isso que eu tenho para dizer. Porque, Perfeito. eventualmente, isso é uma coisa que pode não dar certo. Você tem que saber essa realidade. Então, você tem que ir no Muito bom. limite da sua sanidade. Muito massa. Danilo, cara, muito obrigado mesmo por ter disponibilizado tempo, por vir compartilhar com a gente. Tu deu muitas dicas muito bacanas que com certeza vão ajudar o estudo de muita gente.
não foi papinho de apenas mude a sua mentalidade, de autoajuda. Foi dica concreta mesmo Que de bom. faça isso, faça aquilo, eu fiz isso. Dicas boas, pertinentes. E, cara, muito obrigado. Tenho que desligar só porque o Instagram vai derrubar a gente. Vai lá, Valeu. vai lá.